aí pessoal, tudo bem? Aqui Daniel Herculano do podcast Se Vira nos 30 Mais. Lembrando que eu não sou filósofo, não sou escritor, psiquiatra, só tô aqui para fazer alguma reflexão que eu tive durante a semana. Bom, para você que ainda não segue a gente, vai aparecer aqui o QR Code do lado do nosso TikTok e do nosso Instagram. É uma oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho, discutir um pouquinho mais sobre os temas que eu abordo aqui e também onde você pode dar algumas sugestões de temas que eu possa abordar aqui no nosso podcast. Lá também eu costumo postar alguns cortes curtos de alguns episódios que eu abordo aqui. Bom, o que eu estava pensando esses dias? Você já parou para pensar como algumas pessoas se conectam pelo afeto, enquanto outras parecem que se conectam, se vinculam pelo conflito? Por que algumas conversas sempre acabam tensionadas? Por que alguns encontros sempre terminam com microcríticas, seja na sua família, seja aí dentro da sua própria casa ou com seus amigos? Por que algumas pessoas precisam de mais toda vez que faz ou que recebe um elogio? Às vezes, o encontro foi massa, foi ótimo, mas alguém precisa achar um detalhe, e não é sobre esse detalhe. É como se houvesse uma necessidade de se criar uma tensão. É como se, criando-se uma tensão, fosse a forma da pessoa manifestar o carinho, o vínculo que ela tem com você. Mas isso parece até um pouco contraditório, mas vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Na psicologia, existe uma coisa que se chama padrões de conexão ou padrões de apego. Então, algumas relações elas funcionam como se tivesse um pequeno roteiro inconscientemente. E quando eu falo isso, isso pode variar conforme o tipo de relação. Então, por exemplo, na sua família, você pode seguir um padrão de funcionamento de um jeito, com seus amigos, no seu trabalho. Então, por exemplo, alguém provoca, o outro responde, surge uma tensão e aí depois vem a reconciliação. E isso vira um ciclo. Então, nesse momento da reconciliação é o momento que se entende que tem o carinho, o amor entre as pessoas. Mas precisou-se de todo esse caminho que começou com a tensão, com a briga, para chegar nessa manifestação do vínculo. Entendeu o que eu tô falando? Então, isso é o que a gente fala da forma de se vincular através do conflito. Então, para algumas pessoas, o conflito é a prova que existe o vínculo relacional. Então, por exemplo, casais que brigam para depois fazer as pazes. Quem não conhece um casal de amigo que sempre tá brigando, que vai pras festas e aí arruma um jeito de brigar para depois fazer as pazes? Ou mesmo, pode ser você que tá me ouvindo, que seja esse tipo de casal que precisa de ter um momento de briga para poder se sentir bem depois. Amizades que se baseiam em provocações ou competições e ambientes onde a crítica mantém as pessoas, entre aspas, ativas. Bom, você que tá me ouvindo, você já percebeu se você tem algum tipo de relação que precisa de algum atrito para continuar? Faça essa reflexão. E muitas vezes a gente repete o padrão de vinculação que a gente aprendeu na nossa infância com a nossa família. Então a psicologia, ela traz pra gente diferentes formas de vínculo. Então um deles que eu acabei de falar, que seria a conexão pelo conflito, mas existem vários outros. Então, por exemplo, a conexão pelo cuidado, que eu acho que é a mais saudável, né? Que é aquela conexão que as pessoas entendem que são amadas porque uma cuida da outra, pela relação diária entre as duas. Então uma tá precisando de uma coisa, às vezes não dita, a outra já percebeu e ajuda. Então aquele cuidado diário, eu acredito que seja uma ótima conexão, uma ótima forma de vinculação. Outra forma de vinculação e de conexão é a conexão pela crítica, né? Então isso é muito comum, por exemplo, na relação entre pais e filhos. Então aquela mãe que sempre fala coloca a filha no balé, a mãe era bailarina, ou tinha um sonho de fazer balé, mas não pôde na sua infância. Então ela coloca a filha no balé e aí a filha não tem jeito pro balé. Aí ela pega e critica a filha, ou aquela filha que se esforça na escola e tira um 8, aí a mãe, em vez de entender que ela se esforçou e valorizar esse esforço, ela exige um 10. Ou aquele pai que acha que o filho tem que ser o próximo jogador de futebol, então critica porque ele não sabe chutar a bola, ou porque ele não é viril o suficiente. Enfim, isso pode se aplicar a vários tipos de relacionamentos, não só entre pais e filhos, mas eu acho que isso é um bom exemplo. Conexão por humor, então, aquele amigo que você adora ver porque ele sempre te faz rir, né? O que eu acho bacana, mas muitas vezes o que pode acontecer? De repente, esse amigo engraçado pode estar com um problema e você às vezes não percebe, você coloca ele nesse papel de humorista. Então eu acho que todas as relações, algumas podem ser boas ou ruins, mas eu acho que tem um lado bom e um lado ruim também. Outro tipo de conexão que existe é aquela conexão por vulnerabilidade. E aí a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Então é aquela pessoa que gosta de se relacionar com pessoas vulneráveis para ajudar. E aí isso pode ser problemático ou não. Então de repente a pessoa faz isso por boa vontade, porque ela se sente bem, ela se sente validada. De repente ela tem uma autoestima baixa e aí ela se sente validada quando ela encontra uma pessoa numa situação de vulnerabilidade e a qual ela pode fazer algo, isso faz ela se sentir uma pessoa mais importante. No entanto, é uma linha tênue entre
criasse uma relação abusiva, porque essa própria pessoa pode não querer que a pessoa em vulnerabilidade evolua para criar essa dependência dela, ou até a própria pessoa que está no papel de vulnerabilidade, ela pode usar isso como uma desculpa para manipular a pessoa. Então eu lembro até de uma coisa que a minha psicóloga me disse, quando a gente ainda fazia terapia antes de ela me dar alta, inclusive a gente tem que fazer um parêntese sobre isso em algum momento, sobre a minha alta da minha psicóloga, que eu ainda não superei. Preciso fazer terapia para superar a minha alta da minha terapia. Mas enfim, eu lembro que ela me disse uma vez, só para não me perder aqui, que tem gente que usa o vitimismo como uma forma de manipulação. Então também eu acho que tem esse lado para tomar cuidado também sobre isso se tratando dessa conexão por vulnerabilidade que eu falei. Uma outra forma de conexão que é muito comum nos ambientes de trabalho é a conexão pela performance. Então, eu só sou valorizado enquanto eu performo, enquanto eu produzo. E não é só pelo trabalho, isso pode também acontecer entre um marido e a esposa. Então a esposa só valoriza o marido enquanto ele performa, enquanto ele leva ela para viajar, comprar coisas caras, ou ele também só valoriza a esposa enquanto ela está performando, fazendo tudo sozinha, enfim. Então também é um tipo de conexão que a gente também precisa tomar cuidado, porque quando a gente faz uma conexão por performance, o que passa a ter valor não é a pessoa, mas em si o que ela produz. Isso pode ser muito prejudicial. Já vive numa sociedade que cobra muito a gente. Então, enfim. Então essas são as principais formas de conexão. Conexão por cuidado, conexão por crítica, conexão por conflito, por humor, vulnerabilidade e performance. Onde é que a gente aprende a ter esses tipos de conexões com as pessoas? Então, isso aqui tudo voz da minha cabeça, leituras que eu eventualmente faço, mas eu acredito que a forma como a gente tende a se vincular com as pessoas, inicialmente ela se forma na nossa cabeça a partir de onde a gente nasceu, né? Então acho que a família, ela tem um papel muito importante na forma como a gente se vincula com as pessoas, tá? Por exemplo, eu vou trazer aqui uma situação que sempre se comenta, né? Inclusive nas redes sociais vem muitos memes disso, que é no Natal. Geralmente, quando vai chegando perto da ceia de Natal, do encontro com a família, muitas pessoas ficam tensas, porque de repente elas vão retornar para um padrão de vinculação, para um padrão de apego, a qual elas foram criadas, no entanto, aquelas não pertencem mais, elas não se identificam mais, inclusive faz mal para elas. Então, vou dar um exemplo. Você encontra a sua família no final de semana, vocês fazem alguma coisa junto, fazem uma viagem, ou fazem um almoço de família no domingo, ou no Natal mesmo. Foi até massa, deu tudo bem, comidas gostosas, você viu pessoas que você não via faz tempo, você de repente mora longe. Porém, depois de alguns dias, você recebe alguma mensagem aí de algum familiar seu, que em vez de dizer pra você assim, poxa, eu gostei tanto de ter te encontrado naquele almoço de Natal, naquele final de semana, em vez de ele te dizer isso, ele vai te dizer o seguinte, poxa, você reparou na prima tal que falou tal coisa? Você reparou que a comida que tal pessoa fez estava ruim? Você reparou que a pessoa de tal não trouxe nada, só levou a barriga? Então isso é muito comum. E isso é uma coisa que eu acho, inclusive, pra mim, eu acho porque às vezes o que na verdade tá acontecendo é o seguinte, essa pessoa que te ligou pra falar isso, às vezes ela queria dizer exatamente isso. Poxa, eu gostei de estar com você nesse final de semana. No entanto, a forma como ela aprendeu a se vincular, a se conectar, foi através do conflito. Então ela precisa trazer algum conflito, mesmo que não foi com você o conflito, ela precisa trazer um conflito para que vocês falem mal junto desse conflito, e vocês falando mal junto desse conflito, diz que vocês são próximos. Essa é a forma de expressar o carinho entre vocês dois. Então, olha só como isso é pesado. Só que o que acontece? Muitas vezes você que tá ouvindo a pessoa trazer uma crítica da reunião que aconteceu, de repente se você não tá ciente que existem esses padrões de vinculação, você pode entender como essa pessoa é chata pra caramba, só sabe ver coisa ruim. Então por isso que eu acho interessante, por isso que eu quis fazer esse episódio, pra gente ter dimensão, conhecimento que os seres humanos, eles se conectam através de padrões, que a gente é ensinado na nossa infância, determinados padrões. É importante a gente entender qual é o padrão ao qual a gente foi ensinado na nossa infância, na nossa casa, certo? Existem famílias que se comunicam de fato por microcríticas, que usam ironia como afeto, que usam o famoso fala mal como afeto, como proximidade. E será que o verdadeiro problema é a família, ou será que a gente que mudou a nossa forma de vinculação? E aí, eu queria falar sobre uma coisa que é muito interessante também, que se fala muito na psicologia, que é sobre o processo de diferenciação, que é o self, que é quando a gente consegue manter a nossa identidade enquanto pessoa. Então a gente foi criado numa família e a gente aprendeu alguns costumes. Ao longo do nosso processo de individuação, a gente sai dessa família, vai estudar, trabalhar, se vincula com outras pessoas, lê livros, pode eventualmente fazer uma terapia. Então a gente vai tendo outras vivências e vai aprendendo outras formas de se vincular. Tudo isso, você vai vendo todas essas formas de se vincular e aí você vai entendendo qual que realmente é genuinamente a sua própria forma de se relacionar. É o que na psicologia se chama de diferenciação, de individuação, de self. Isso é importantíssimo
importantíssimo. O adulto que não consegue fazer isso, ele só repete o padrão que foi ensinado pra ele. Tem famílias em que isso é tão mal resolvido que eu costumo brincar que é como se fosse... eu não sei se quem tá aí me assistindo já assistiu Stranger Things, em que o mundo invertido ele funciona como se fosse uma mente colmeia. Então se um sofre um ataque, todo mundo sofre. Então se um dos bichos lá, os Demogorgon, sofre um ataque, todo o resto sofre também, sente a dor. Tem família que funciona como se fosse uma mente colmeia. Então, se uma pessoa tem um posicionamento, todo mundo tem que ter o mesmo posicionamento. Todo mundo tem que saber tudo o que acontece com todo mundo. Não existe nada individual nessa família. Então, eu acho isso muito problemático. Então, o nosso processo de diferenciação é quando a gente consegue manter a nossa identidade sem se fundir ao padrão da família. Então, eu acho isso muito importante. Então, se você cresceu num ambiente que o processo de vinculação, de apego, era baseado no conflito, não necessariamente você precisa levar isso para toda a sua vida. Você pode fazer a sua individuação e entender que existe um outro padrão de vinculação que seja mais saudável para você. E outra coisa que eu penso também, eu acho que a gente às vezes utiliza, para cada grupo nosso, a gente acaba utilizando um padrão de vinculação diferente. Com os amigos, eventualmente a gente se vincula de uma forma, com a família, no trabalho, até porque são grupos diferentes de pessoas que têm vivências diferentes sobre o processo de vinculação. E eu acho que o bacana é a gente entender isso e ver qual que realmente é o que faz parte da nossa essência, né? Então, por exemplo, eu tive um relacionamento anterior que era muito baseado no padrão de conflito. Então, a gente procurava-se pequenos problemas para que se houvessem brigas, para depois houvesse reconciliações. E eu entendi que isso me faz muito mal. Hoje em dia, meu padrão é muito mais de cuidado no relacionamento. E isso faz muito mais parte do meu processo de individuação hoje em dia. Muito bem. Então, como dizem alguns filósofos, né, a gente não escolhe o que a gente aprende, mas a gente pode escolher o que a gente perpetua. E eu queria fechar esse episódio fazendo aqui algumas perguntas para vocês. Então, a primeira pergunta, ela é uma pergunta que vai falar um pouco sobre a sua autopercepção. Pergunta para você mesmo: como eu costumo me conectar com as pessoas que eu amo? É pelo afeto? Você diz para sua irmã, para o seu filho, para o seu marido, para o seu sobrinho que você ama ele, que você valoriza ele? É pelo afeto ou é pelo humor? Ou é pela crítica? Você só consegue olhar pra ele, dar uma risadinha e falar: eita, engordou um pouquinho. Porque de repente pra você tá sendo carinhoso, mas talvez a pessoa que tá te ouvindo fique chateada com você. Ou será que você costuma se relacionar com a pessoa que você ama através do conflito? Tente perceber qual o padrão que você costuma seguir. Às vezes a gente repete um padrão e nem percebe. Então, a primeira coisa, eu quero que você tenha essa autopercepção. Essa primeira pergunta pra você se autoanalisar e entender qual que é o tipo de padrão que você mais utiliza nas suas relações. A segunda pergunta agora que eu vou fazer é para você ter consciência das relações que você tem. Quais são os padrões de conexão das pessoas ao seu redor? Então, as pessoas com quais você se relaciona. Qual é o padrão de vinculação que elas têm? Se aproximam pelo cuidado, pela ironia, pela atenção? Entender isso muda completamente a forma como a gente interpreta as nossas relações. E a terceira pergunta fala um pouco sobre o processo de individuação que eu falei aqui. E talvez seja a pergunta mais importante. O que eu quero perpetuar? O que eu quero transformar? Porque crescer não é negar da onde a gente veio, mas também não é repetir tudo automaticamente. Crescer é escolha. Então, se você consegue perceber como é o padrão que você se vincula com as pessoas, como é o padrão das pessoas que estão ao seu redor de se vincular, e você conseguir escolher qual é o tipo de vinculação que você quer perpetuar, eu acredito que você vai conseguir melhorar muito as suas relações. Lembrando que você só vai conseguir mudar a si próprio. Você não vai mudar a forma como as outras pessoas se relacionam, mas você, por outro lado, vai entender quando aquele seu parente vier reclamar do almoço de Natal, você vai entender que é a forma deles de dizer pra você que gostou de te ver. E talvez você não vai pegar ranço dele. Você vai entender que ele gosta de você. Enfim, se você teve paciência de me ouvir aqui até o final, eu quero que você comenta aí nos comentários essa frase: crescer é não repetir. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos, que você acha que precisa repensar um pouquinho a forma de se relacionar. Um grande abraço e até a próxima.